dia! E aí? Vamos começar mais uma semana então de trabalho, né, gente? Bom, eu vou fazer uma retomada aqui, rapidamente, do que foi visto na semana passada. Vocês fizeram algumas questões, né, que foram enviadas pela secretaria e tratam de um tema muito importante, né, que é o etnocentrismo na história, pegando um enfoque do eurocentrismo, que seria a ideia de conceber a história como centralizada em uma região do mundo, que é a Europa, né? E aí vocês também responderam algumas questões referentes às teorias sobre a chegada do ser humano aqui no continente americano, né? Isso também nos possibilitou perceber o quê? Que a história ela não tem uma linha cronológica única para toda a humanidade. Cada lugar do mundo, as organizações dos povos, da sociedade se darão de maneiras diferentes, né? Não tem como a gente estabelecer uma linha histórica cronológica para todos os povos do mundo, como se fez com a história da Europa, dividida em pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Outra crítica também que a gente fez foi sobre o conceito de pré-história, não é? A ideia de que os povos que não têm escrita, então, não teriam história. Essa é uma ideia já extremamente, há muitos anos, já questionada, né? E hoje a gente vai retomar aquelas aulas acerca dos povos que se desenvolveram próximo ao mar Mediterrâneo. Vocês estudaram um pouco da Mesopotâmia, né, como se formou as sociedades mesopotâmicas, e agora, nesse bimestre, a gente está começando um novo bimestre hoje, tá? Estamos no segundo bimestre, e aí vocês vão, né, nessas aulas da nossa semana, nós trabalharemos então com uma introdução aos estudos sobre as civilizações gregas, né? Geralmente se fala em civilização grega, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Grécia não foi um povo único, um rei único, uma organização sociopolítica unificada, né? A Grécia ela foi, na verdade, uma região onde conviveram diversos povos independentes uns dos outros, mas que compartilhavam alguns aspectos em comum, por exemplo, questões culturais, linguísticas, a própria questão geográfica também. Então, nessa semana, né, vocês têm lá um textinho que eu fiz para vocês, um texto bem pequeno, para vocês lerem e começarem a mapear geograficamente onde é que se localizavam essas cidades gregas e os principais períodos que marcam a história do povo grego. Obviamente, também retomaremos com esse tema toda a questão que tem angustiado aí várias das nossas discussões, que é o eurocentrismo na história. Apesar da Grécia ter muito mais proximidade com o Oriente, com a África, tanto geográfica quanto cultural, né, a Europa ela toma essa cultura desenvolvida pela Grécia no século XVII, principalmente com o Renascimento cultural. Depois ela vai inserir a cultura grega como sendo o berço do Ocidente, né? Ou seja, o berço da intelectualidade, do pensamento, da filosofia europeia. E esse é um fator muito questionável por diversos aspectos, né? Um deles também é a própria relação que existia entre Grécia, os fenícios e os egípcios, e que influenciou profundamente a cultura grega. Mas então, essa vai ser uma questão para a nossa próxima semana, que eu irei trazer para vocês aí um trechinho de um livro
do Martin Bernal, que é um historiador inglês que desenvolveu uma longa trajetória de pesquisa sobre a relação entre Grécia, Fenícia e Egito e como é que a história retira as contribuições desses povos na formação da cultura grega e, posteriormente, é tomada pela Europa para se referir à cultura ocidental. Bom, gente, então bom estudo essa semana, se cuidem, não saiam de casa, né? Essas são as orientações. Então, se a gente está em casa hoje tendo aula por um motivo muito sério. Então, se cuidem, grande beijo, até semana que vem.